Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa, e vamos dar continuidade ao assunto a respeito das orações subordinadas. Na aula passada a gente verificou as orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas, não é isso? E hoje vamos verificar as orações subordinadas substantivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então peço para que vocês peguem o módulo e abram na página 70, ok? Módulo, página 70, certo? No qual temos aí, né? Oração subordinada substantiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então vamos lá. No capítulo anterior, você estudou as orações subordinadas substantivas subjetivas, que exercem a função do sujeito para a oração principal, não foi isso? Lembra lá que eu até expliquei a diferença entre objetividade e subjetividade? Objetividade quando a ideia é apenas expor informações em que a linguagem está centrada no objeto, enquanto que a subjetividade é uma linguagem centrada no sujeito, quando a linguagem está ali apenas quando a linguagem está focando na opinião do sujeito, né? Então, objetividade objeto, subjetividade sujeito, por isso que é chamado de oração subordinada substantiva subjetiva, né? Porque é uma oração que funciona como sujeito, ok? E as predicativas, que funcionam como predicativos do sujeito. Há ainda outras funções sintáticas que podem ser exercidas pelas orações subordinadas substantivas. Para estudá-las, vamos ler a tirinha a seguir e analisar a estrutura de algumas orações. Então acompanhe comigo aqui a leitura dessa tirinha. Turma, hoje vou entregar o parecer que prometi sobre o desempenho de cada um de vocês, né? Falou aqui a professora. Aí uma das alunas vai e responde. Fala, né? Aposto que me dei mal, não tenho dúvida de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações. Aí a outra aluna retruca. Sério, ela me disse uma coisa muito interessante, que nossa avaliação tinha sido muito boa. E você se esqueceu de que ela respeita a gente? Aí logo em seguida, né, a colega fala, e você confia no que ela disse? Aí a professora ouviu, né, foi lá e retrucou. Que fique bem claro, mocinha, fiz um parecer pedagógico e não um furo de reportagem para um site de fofocas. Enfim, vamos lá. No primeiro quadrinho, a primeira aluna diz, aposto que me dei mal. A oração principal, aposto, apresenta um sujeito desinicial eu. Lembra lá da aula que eu ministrei a respeito dos tipos de sujeito, né? Sujeito desinicial ou sujeito oculto, né? Nesse caso, é preferível utilizar o termo desinicial, por quê? Porque nesse caso a gente apaga a posição do sujeito. Veja só, aposto que me dei mal. Veja que a posição do sujeito foi apagada, né? Mas nesse caso a gente consegue recuperar, né, o sujeito através da desinência verbal, ou seja, através da flexão verbal. Quando eu digo aposto, eu digo que eu aposto. Então a gente já percebe o seguinte, que o verbo ele está flexionado na primeira pessoa do singular. Então é por isso que a gente apaga, que é possível apagar a posição do sujeito, porque a própria desinência verbal, ou seja, a própria flexão verbal, já nos permite perceber, saber quem é o sujeito, certo? Então, nesse caso, nós temos aí um sujeito desinicial, eu, e um verbo transitivo direto, aposto, né? Então, só para relembrar, né? Vocês lembram que são verbos transitivos, né? Lembra que a gente possui verbos transitivos e intransitivos? Então, os verbos transitivos, pessoal, são aqueles verbos que necessitam de um complemento, certo? Como é o caso do verbo comer. João comeu. Sim, comeu o quê? Eu digo comeu o bolo, certo? Então veja que o verbo comer, ele requer um complemento, percebe? Senão ele não tem sentido completo. Então quando temos um verbo que exige o complemento, a gente diz que é um verbo transitivo. Agora, quando a gente está diante de um verbo que não exige um complemento, como é o caso do verbo trabalhar, a gente diz que ele é um verbo intransitivo. Por exemplo, eu digo João trabalha. Ponto. Não precisa de mais nenhuma informação, percebe? Então, o verbo trabalhar, assim como o verbo estudar, João estuda, né? Verbo nascer, uma criança nasceu, percebe? Então, veja que esses verbos, como não exigem um complemento, a gente diz que eles são intransitivos. Porque a questão da transitividade é exatamente isso. É a capacidade que o verbo tem de exigir um complemento. Então, repito, se o verbo requer um complemento para ter sentido completo, a gente
chama esse verbo de verbo transitivo. Agora, quando o verbo não exige um complemento, a gente chama ele de verbo intransitivo. Lembrando, pessoal, que o fato de um verbo ser intransitivo não quer dizer que a gente não possa acrescentar alguma informação. Por exemplo, eu digo que João trabalha. Ok, ele não exige um complemento. Mas eu posso dizer também, mas eu posso acrescentar a seguinte informação: João trabalha no centro da cidade. A expressão no centro da cidade, pessoal, não funciona como complemento, obviamente, porque o verbo trabalhar não exige um complemento, certo? Na verdade, o que temos aí é um adjunto. Lembram da diferença entre complemento e adjunto? Complemento são expressões que utilizamos para dar sentido completo à oração, e adjunto são termos acessórios que a gente pode remover da oração, da sentença, sem que haja problema. Por exemplo, eu digo assim: João trabalha no centro da cidade. Ok, basta dizer se João trabalha, perfeito, não precisa de um complemento. Então veja que no centro da cidade é um adjunto adverbial. Por que adverbial? Porque ele acrescenta uma informação ao verbo. Assim como tem um adjunto adverbial, temos um adjunto adnominal. Como, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: João comeu um bolo de chocolate. A informação de chocolate é um adjunto, por quê? Porque é um termo acessório. Eu posso remover. Eu posso simplesmente dizer João comeu o bolo. Percebem? Agora, o fato de o complemento ser até bolo, por exemplo, João comeu o bolo, isso não quer dizer que eu não possa acrescentar informação. Eu posso acrescentar tipo, João comeu o bolo de chocolate. Sendo que esse de chocolate é uma qualidade do bolo, certo? Então, nesse caso, é um adjunto adnominal, porque é uma informação que atribuímos ao nome, ao substantivo bolo, e não ao verbo, ok? Mas eu quero deixar claro o seguinte, que a questão da transitividade, para quem não lembra, né? Verbos transitivos são aqueles verbos que exigem um complemento, enquanto que os verbos intransitivos são aqueles verbos que não exigem um complemento, tá ok? E em relação a ser transitivo direto ou indireto, a questão da transitividade indireta ou indireta recai sobre aquela questão da presença de preposição ou não. Por exemplo, vou até colocar aqui, ó. Quando eu digo assim, João, sempre esse exemplo, né? João comeu o bolo. Veja que nós temos aqui o verbo, certo? Temos aqui o verbo e o seu complemento, que eu vou colocar de verde, certo? Veja que o verbo comer não exige a presença de uma preposição, porque quem come, come algo. Então veja que a relação entre verbo e seu complemento é uma relação direta, ou seja, não há uma preposição aí entre eles, certo? Né? É diferente do verbo gostar. João gosta de sorvete. Vejam só, pessoal, nós temos aqui o verbo gostar, certo? Vou colocar aqui de amarelo. E ok, temos aqui o seu complemento de sorvete. Vou colocar de verde. Só que o que acontece? Entre o verbo e o substantivo sorvete, nós temos aqui uma preposição. Que eu vou colocar de vermelho. Porque quem gosta, gosta de algo. Então veja, pessoal, que diferentemente de comer, o verbo gostar exige uma preposição. Certo? Então, ó, a relação entre o verbo e seu complemento é uma relação direta, porque não há uma preposição entre eles. Ao passo que o verbo gostar aqui é um verbo transitivo indireto, porque entre o verbo e o substantivo sorvete, que é a coisa gostada, existe uma preposição. Então, a gente diz que um verbo é transitivo direto quando ele não exige uma preposição, e a gente diz que o verbo é transitivo indireto quando ele exige uma preposição. Aí o que acontece? O complemento de um verbo transitivo direto a gente chama de objeto direto. Portanto, o sintagma nominal aqui, o bolo, que é um complemento do verbo comer, a gente chama de objeto direto. E de sorvete aqui, que é o complemento, né, do verbo gostar, a gente diz que é um objeto indireto. Tá ok? Então, continuando aqui, deixe-me ler novamente aqui a primeira questão. No primeiro quadrinho, a primeira aluna diz... Na verdade, aqui não é no primeiro quadrinho, é raro, porque o primeiro quadrinho que se manifesta é a professora, percebe?
percebe? É no segundo quadrinho que a aluna fala, mas enfim, né? No primeiro quadrinho, a primeira aluna diz: aposto que me dei mal, né? A oração principal, aposto, né? Apresenta um sujeito desinencial eu, como eu falei para vocês, né? O sujeito ele está apagado, porque ela poderia simplesmente dizer o seguinte: eu aposto, né? Mas observe que foi apagada a posição do sujeito, porque na verdade eu posso identificar o sujeito na desinência verbal, ou seja, na flexão verbal, tá ok? Né? E o verbo transitivo direto, que é aposto. Por que transitivo direto? Transitivo porque, como eu falei, exige um complemento, e é direto porque ele não rege uma preposição, ou seja, não exige uma preposição. Aí, continuando aqui, quem exerce a função de complemento verbal? Ou seja, quem é o complemento do verbo aposto, ou verbo apostar aí? Nesse caso, quem funciona como complemento é a oração que me dei mal, não é isso? Então, a oração que me dei mal funciona como complemento do verbo apostar, certo? Então, primeira questão, certo? Resposta, vocês colocam assim: a oração que me dei mal funciona como complemento. Deixa eu separar aqui, né? Separei com complemento verbal, certo? Ou seja, ele completa o sentido do verbo apostar. Porque se eu digo assim, aposto. Sim, aposto o quê? Aí é o completo. Que me dei mal. Então veja que me dei mal é uma oração, certo? Né? Que funciona como objeto, como complemento verbal. E nesse caso aí funciona como o quê? Como eu falei para vocês, como o verbo apostar é um verbo transitivo direto, certo? Veja que a oração aí funciona como um objeto direto, não é isso? Não é isso? Como eu expliquei para vocês aqui, ó, né? Quando o verbo ele é transitivo e ele é transitivo direto, o complemento tem função de objeto direto. Quando o verbo é transitivo e ele possui objeto, ele é transitivo indireto, né? O complemento dele é um objeto indireto. Então, como o verbo apostar é um verbo transitivo direto, a oração aí que me dei mal funciona como complemento verbal, é um objeto direto. Então, como ela exerce uma função sintática, veja que me dei mal exerce uma função sintática, então a gente diz o seguinte, que essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Por que objetiva direta? Porque ela funciona como objeto direto. Mas continuando aqui. Segunda questão. O mesmo acontece com a oração. E você se esqueceu de que ela respeita a gente? Né? A oração principal, e você se esqueceu, tem os seguintes elementos. Tem sujeito, você, né? E verbo transitivo indireto. Veja que agora o verbo esquecer aqui, ele é transitivo, ok? Ou seja, exige um complemento, porque se eu disser assim, você se esqueceu? Sim, me esqueci de quê? Né? Então veja que ele é transitivo, certo? E ele é indireto por quê? Porque no caso agora o verbo esquecer, ele exige uma preposição, preposição de. Esqueceu de. Quem se esquece de algo, percebe? Quem se esquece de algo. Então o verbo esquecer exige sim uma preposição, logo seu complemento é um complemento indireto, é um objeto indireto, porque ele é e a gente classifica esse verbo como um verbo transitivo indireto, né? Por conta da presença da preposição, certo? Aí pergunta aqui, né? Quem exerce a função sintática que falta a oração principal? Então quando eu digo assim, e você se esqueceu? Esqueceu de quê? O complemento então do verbo esquecer é de que ela respeite a gente, certo? Então, segunda questão. Resposta. Aí temos aí. É a oração de que ela respeita a gente, né? Ou seja, o complemento do verbo esquecer aí é de que ela respeita a gente, não é isso? Aí nesse caso aí, pessoal, verifique que como essa oração ela funciona como complemento, né? Então, e ela exerce a função sintática de objeto indireto, né? Já que o verbo esquecer é um verbo transitivo indireto.
Veja que de que ela respeita a gente é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tá ok? Aí tem aqui o quadrinho, lembre-se, né? O verbo transitivo direto, VTD, exige complemento verbal, objeto direto, sem a presença de preposição. O verbo transitivo indireto, VTI, né? Exige complemento verbal, objeto direto com a presença de preposição, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Objeto direto é exatamente o complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, que não exige uma preposição, ao passo que um objeto indireto é exatamente o complemento de um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele verbo que exige uma preposição, ok? Aí tem a terceira questão. Com base em suas respostas aos itens anteriores, levante hipóteses. Apesar de as orações completarem o verbo, elas devem ser classificadas da mesma forma? Explique. Não. Por quê? Tudo bem, as duas orações, tipo, quais são as duas orações que está chamando a atenção aqui? A primeira, né, que me dei mal, que é o complemento do verbo apostar, aposto que me dei mal, e a segunda oração aqui em destaque, que ele chama a atenção, é de que ela respeita a gente, que é complemento do verbo esquecer, né? Esqueceu de que ela respeita a gente, né? Então o que acontece? Ok, as duas funcionam como complemento verbal, mas o que acontece? Não tem como a gente classificar as duas da mesma forma, porque a primeira, que me dei mal, ela é complemento de um verbo transitivo direto. Logo, trata-se de uma oração que funciona como objeto direto. Ao passo que a segunda oração, ela é complemento de um verbo transitivo indireto. Sendo assim, essa oração funciona como objeto indireto. Por isso que eu falei para vocês, o complemento do verbo apostar, que no caso é que me dei mal, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque funciona como objeto direto, ao passo que a segunda oração subordinada em questão, que no caso é de que ela respeita a gente, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque funciona como objeto indireto. Tá, okay? Então, para a terceira questão, pessoal, vocês respondem da seguinte forma. Certo? Não, pois uma tem preposição e a outra não. O que faz diferenciar uma da outra é exatamente a presença da preposição. Ou seja, aqui não tem preposição, é um objeto direto, aqui tem preposição, é um objeto indireto, certo? Aí vem a explicação aqui, ó. As orações subordinadas que exercem a função de complemento verbal sem preposição são classificadas como subordinadas, substantivas, objetivas diretas. Por quê? Porque possuem a função de objeto direto. E as que apresentam preposição de subordinadas, substantivas, objetivas indiretas. Por quê? Porque funcionam, têm a função de objeto indireto, tá ok? Aí vamos lá. Você percebeu que a oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta analisada é introduzida por uma preposição. Ok, né? O mesmo acontece no período do segundo quadrinho, né? Como por exemplo temos aqui. Não tenho dúvida de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações. Vejo que a oração aqui, pessoal, de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, que está em destaque, né? É uma oração subordinada, tá ok? Mas vamos verificar o seguinte, que tipo de oração subordinada é essa? Dá para a gente classificar como objetiva direta, objetiva indireta? Vamos analisar o seguinte, porque para que a gente saiba, para que a gente tenha noção de qual é a função sintática que a oração subordinada exerce, a gente tem que analisar a oração principal, né? E nesse caso, qual seria a oração principal? Não tenho dúvida, certo? Então, ó, quarta questão. Qual é a estrutura sintática da oração principal? Então, como destaquei aqui, qual é a oração principal aí? Não tenho dúvida. Se vocês analisarem, pessoal, olha só. A oração principal, não tenho dúvida, é uma oração que não possui sujeito, que possui sujeito desidencial ou sujeito oculto. Veja que o sujeito está apagado, mas por que a gente classifica como sujeito desidencial ou oculto, né? E não como sujeito indeterminado ou oração sem sujeito? Porque a gente apaga, nesse caso aqui foi apagada a posição de sujeito, mas a gente consegue recuperar através da desinência verbal. Nesse caso, o verbo ter. Tenho, eu tenho. Ou seja, primeira pessoa do singular. Ou seja, o sujeito aí seria eu, né? Mas como a desinência verbal já nos entrega o sujeito, eu não preciso preencher, então
Começando por aí, né? A oração principal, né? Ela é formada por um sujeito oculto ou desinencial, eu, né? Possui um adjunto adverbial de negação, o não, porque adjunto, pessoal, que nem vocês lembram, né? Eu comentei agora há pouco a diferença entre complemento e adjunto. O complemento, né? Como já passa o nome, a sua função é completar, né? O sentido da oração, certo? Ou seja, é uma expressão essencial, certo? Ao passo que o adjunto não. O adjunto é um termo acessório, em que se eu remover, né? Não vai alterar o sentido completo da oração. Por exemplo, aqui eu digo assim: não tenho dúvida de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações. Se eu remover o adjunto não, aí o que acontece? Fica como? Tenho dúvida de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações. Veja que, tudo bem, a semântica mudou, mas veja que ao retirar o termo não, aí, o advérbio não, eu não alterou o sentido completo da oração, ainda permaneceu com o sentido completo. Tá certo? Então o que acontece? O advérbio de negação aí, o não, ele funciona como um adjunto adverbial. E por que adverbial? Porque o escopo dele recai sobre o verbo, certo? Já que é um advérbio, né? Vocês lembram, né? Que advérbio é a classe gramatical, né? Que modifica o verbo, certo? Aí temos aí um verbo transitivo direto, o verbo ter, porque quem tem algo. Veja aqui, ó, eu tenho, ó, não tenho dúvida, tenho dúvida. Veja aqui a relação entre o verbo e seu complemento dúvida. É um complemento, é uma relação direta, perdão, certo? É uma relação direta, porque o verbo ter é um verbo transitivo direto, certo? Né? E um objeto direto, dúvida. Ou seja, dúvida, pessoal, funciona como objeto direto. Percebe? Não tenho dúvida, certo? Então o que acontece? Nós temos aí o verbo ter, que é um verbo transitivo direto, né? E um objeto direto, no caso, dúvida. Dúvida é complemento do verbo ter, certo? Não tenho dúvida. O que eu não tenho? Quando eu digo assim, o que você não tem? Veja que o verbo ter. Perdão, vou melhorar aqui. Quando eu digo assim, eu tenho. Tenho o quê? Então veja que o verbo ter exige, né, um complemento. Logo, o verbo ter é um verbo transitivo. E nesse caso, transitivo direto. Dúvida, tenho dúvida. Não há uma preposição entre o verbo ter e o substantivo dúvida, não é isso? Por isso que o verbo ter é um verbo transitivo direto. E dúvida, como é complemento do verbo ter, e como é um complemento do verbo transitivo direto, ele tem função de objeto direto. Então, para a quarta questão, vocês respondem o seguinte, porque estamos aqui analisando a oração principal, tá ok? Então vocês colocam assim, ele pede aqui, ó, qual a estrutura sintática da oração principal? Possui sujeito desinicial. Desinicial, no caso eu, certo? Só que foi apagado, né? Possui adjunto adverbial de negação. No caso aqui é não. O termo não, né? No caso tem verbo transitivo. Verbo transitivo direto, que é o termo tenho, verbo ter, né? E objeto direto, que no caso é dúvida. Dúvida é complemento do verbo ter e funciona como, sendo complemento de um verbo transitivo direto, funciona como objeto direto. Essa é a estrutura da oração principal. Qual é a oração principal? Não tenho dúvida. A oração aqui em destaque, pessoal, de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, é uma oração subordinada. A oração principal é não tenho dúvida. O restante é oração subordinada. Agora vamos analisar que tipo de oração é essa. Vamos lá. Quinta questão. A oração destacada liga-se a qual termo da oração principal? Por quê? Pessoal, se vocês analisarem, é o seguinte: a oração subordinada, de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, ela não está ligada ao verbo. Ela está ligada ao nome dúvida, ao substantivo dúvida. Perceberam? Né? Então, o que acontece? Responda aí, quinta questão. Certo? A oração subordinada, ela não está ligada ao verbo, ela está ligada ao substantivo dúvida. Então, a palavra ou termo dúvida, né?
tanto faz. A palavra dúvida, que não tem sentido. Opa, que não tem sentido. Oh, não apaguei, não foi. Que não tem sentido completo sozinha. Ou seja, completa. Desculpa. Dúvida. Ou seja, dúvida de quê, né? O que acontece, pessoal? A palavra dúvida que não tem sentido completo sozinha, ou seja, dúvida de quê? O que ele quer dizer, o que quer dizer com essa resposta é o seguinte, né? Que a oração subordinada aí, de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, ela está ligada, vejam só, ao termo dúvida, a palavra dúvida, ao substantivo dúvida. Não está ligada essa oração subordinada não está ligada ao verbo, tá ok? Que nesse caso aí, dúvida não tem um sentido completo sozinha. A palavra dúvida não tem sentido completo sozinha. Porque se eu digo assim, ó, não tenho dúvida. Sim, você não tem dúvida de quê? Percebe tanto aqui, coloquei aqui, né? Ou seja, dúvida de quê? Porque se eu disser assim, ó, não tenho dúvida. Sim, dúvida de quê? Veja que o substantivo dúvida exige um complemento. O nome dúvida exige um complemento. Certo? Então o que acontece? Então, o que acontece? Essa oração subordinada aí, pessoal, ela é uma oração utilizada para completar o sentido do substantivo e não do verbo. Certo? Então sendo assim, vamos tentar responder agora aqui a sexta questão. Uma vez que essa oração é introduzida por uma preposição, ela também pode ser classificada como substantiva, objetiva, indireta? Explique. Não. Porque é o seguinte, como a gente está analisando aí, a gente só pode... que realmente ela começa com a preposição. Detalhe, realmente ela começa com a preposição. De que, esse tal de parecer, ó, de que, temos a preposição. Mas ela pode ser, sendo assim, ela pode ser classificada como substantiva, objetiva e indireta, por conta dessa preposição? Não, porque a gente só classifica como objetiva e indireta as orações subordinadas que exerce a função de complemento verbal e mesmo assim de um verbo transitivo indireto, ou seja, as objetivas indiretas, ou seja, se uma oração subordinada se uma oração estiver funcionando como uma oração subordinada, ou seja, como complemento de um verbo transitivo indireto, aí sim a gente pode falar que se trata de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Mas nesse caso aqui, pessoal, a oração subordinada aqui, ela não está ligada ao verbo ter. Ela está ligada ao termo dúvida, ao substantivo dúvida, certo? Ou seja, a oração subordinada aqui em questão, ou seja, a oração de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, ela serve para dar sentido completo ao substantivo e não ao verbo. E por que esse sentido completo? Porque, como eu falei, né, como mostra aqui a questão, o termo dúvida o termo dúvida sozinho não tem sentido. Se eu disser assim, eu repito, não tenho dúvida. Dúvida de quê? Percebe que o próprio nome, o próprio substantivo requer um complemento. Então, quem é que faz o papel de complemento aqui do termo dúvida, do substantivo dúvida? A oração subordinada de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações. Aí, para a sexta questão, antes de a gente se aprofundar mais, vamos responder logo, certo? Vocês colocam assim, não, porque a pergunta é a seguinte, né? A pergunta é a seguinte: uma vez que essa oração é introduzida por uma preposição, ela também pode ser classificada como substantiva, objetiva e indireta? Explique. Eu coloco aqui não. Pois, no primeiro caso, ou seja, no primeiro caso, nesse caso, o primeiro caso que chama atenção é aqui da questão 2, né? O que e você se esqueceu de que ele respeita a gente? Ou seja, a oração subordinada lá da questão 2, né? Que no caso de que ela respeita a gente, ela podemos sim classificar como oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, porque essa oração sim funciona como complemento do verbo esquecer. E o verbo esquecer, como falei,
é um verbo transitivo indireto. Então, se a oração aqui, a oração subordinada, de que ele respeita a gente, funciona como complemento do verbo transitivo indireto esquecer, isso quer dizer que essa oração funciona, tem uma função sintática de objeto indireto. E se é um objeto indireto, então trata-se de uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Não é o caso agora aqui, porque, como falei para vocês, a oração subordinada aqui, ela não faz complemento do verbo ter, mas faz complemento do substantivo dúvida. Por isso, a resposta da sexta questão é não, pois no primeiro caso, a oração completa um verbo. No caso lá, o verbo esquecer, né? Como mostrei para vocês agora, lá na segunda questão. A oração subordinada lá completa o verbo, no caso o verbo esquecer. Já nesse caso, nesse caso completa um substantivo. No caso, qual substantivo? Substantivo dúvida. Ou seja, a oração subordinada aqui, de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, é uma oração subordinada que utilizamos para dar sentido completo ao substantivo dúvida. Sendo assim, pessoal, o que acontece, né? Voltando aqui, passando agora para a página 72. As orações subordinadas substantivas que completam o sentido de um substantivo, ou seja, de um nome, um adjetivo ou um advérbio, são classificadas como orações subordinadas substantivas completivas nominais. Ok? Então, o que acontece? Essa oração aqui, de que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações, como ele completa o sentido do substantivo dúvida, ele funciona como complemento nominal. Porque ele não completa o sentido do verbo. Veja que o complemento do verbo ter aqui é dúvida, não tenho dúvida, certo? Mas veja que o substantivo dúvida sozinho não tem sentido nenhum. Aí o que acontece? Se eu disser assim, não tenho dúvida, não tem dúvida de quê? De que esse tal de parecer só tem calúnias e difamações. Ou seja, essa oração subordinada aqui completa o sentido do substantivo. Como o substantivo pertence à classe nominal, então essa oração subordinada funciona como complemento nominal. Então, se é um complemento nominal, a gente classifica como oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela completa o nome. Tá ok? Aí, continuando aqui. Há ainda uma outra função sintática que pode ser facilmente identificada por meio do sinal de pontuação, o aposto, certo? Releia a fala de uma das alunas presentes no quadrinho. Aí lembre-se, antes disso, né? O que é o aposto? O aposto é um termo ou expressão acessório porque você pode remover, né? Com uma função explicativa. Quando eu digo assim, Maria, minha empregada, ganhei uma casa. A expressão minha empregada, pessoal, utilizo para quê? Para explicar quem é Maria. Porque eu simplesmente posso dizer o seguinte, Maria ganhou uma casa. Aí você me pergunta assim, mas quem é Maria? Aí eu digo, é minha empregada. Então, para explicar quem é Maria, eu digo, Maria, minha empregada, ganhou uma casa. Então, essas expressões ou termos que utilizamos para explicar algo que falamos anteriormente ou que vamos apresentar, a gente chama de aposto. E é um termo acessório por quê? Porque pode ser removido. Por exemplo, lá, Maria, vírgula, minha empregada, vírgula, ganhou uma casa. Mas deixa eu colocar aqui para facilitar. Maria, minha empregada, ganhou uma casa. Certo? Aqui, essa informação aqui, pessoal, é uma informação sobre Maria. Eu estou dizendo quem é Maria. Quem é Maria? Minha empregada. Certo? Então, olha só o que acontece quando eu removo isso aqui, Maria ganhou uma casa. Veja aqui, tem sentido completo. Ou seja, ao retirar o aposto, né, nesse caso aqui, essa informação aqui, não houve prejuízo nenhum. Porque nesse caso, por isso que a gente diz que isso aqui é um termo acessório, porque a gente pode remover e não tem problema algum. Maria ganhou uma casa. E esse tipo de expressão a gente chama de aposto exatamente porque tem essa função de explicar algo dito anteriormente ou que vocês dirão mais à frente.
Tá ok? Chamamos de aposto. Então, e o que acontece? Existem algumas orações que também tem a função, que podem exercer a função de aposto. Aí vamos verificar aqui esse trecho, né? Ela me disse uma coisa muito interessante. 2 pontos, né? Ó. Ela me disse uma coisa muito interessante. 2 pontos. O que é interessante, né? Que nossa avaliação tenha sido muito boa. Então veja, pessoal, que a oração subordinada aqui, que nossa avaliação tenha sido muito boa, explica o que é interessante, certo? Então, nesse caso, como está explicando algo que foi dito anteriormente, ele funciona como um aposto, né? Aí, continuando aqui, nesse caso, a oração principal já apresenta todos os termos: sujeito, ela, verbo transitivo direto e indireto, disse, né? Porque quem diz algo para alguém, né? Ela me disse uma coisa muito interessante. O objeto direto, uma coisa muito interessante. E objeto indireto, me, né? Essa é uma questão. Então, qual a função desempenhada pelo conteúdo da oração subordinada substantiva, né? Então, veja, pessoal, o conteúdo da oração subordinada substantiva apenas explicam melhor o que seria isto, ou seja, o que os alunos realmente querem, né? Porque o que os alunos querem? Os alunos querem isso, ok? Que nossa avaliação tenha sido muito boa, certo? Então, o que acontece aqui, ó, certo, uma questão, vocês respondem assim, ó. O conteúdo da oração subordinada subordinado, e eu apago tudo porque eu não tenho paciência para, né? Substantiva, né? Que ela é substantiva, né? Substantiva apenas explica melhor o que seria isto. O que é isto, pessoal? Ou seja, ó, porque quando eu digo assim, ó, ela me disse uma coisa muito interessante, né? E o que seria isso? O que seria interessante? Que a nossa avaliação tinha sido muito boa. Percebem? Ou seja, o que os alunos realmente querem, certo? Então, se eu utilizar uma oração do tipo que nossa avaliação tenha sido muito boa, então se eu utilizar uma oração para expressar para explicar, né, o que foi dito anteriormente, então nesse caso ele desempenha a função de aposto, né? Então, ó, como estudamos, a oração subordinada substantiva exerce uma função sintática. Assim, para identificar qual função desempenhada pela oração subordinada substantiva, você deve fazer a análise sintática dos termos que compõem a oração principal e verificar qual termos faltam. Ou seja, se vocês observarem com base nisso aqui, né, como ficou informado aqui mais acima, né? Nesse caso, a oração principal já apresenta todos os termos. Já tem sujeito, já tem verbo transitivo, direto e indireto, já tem objeto direto, já tem objeto direto. Então, o que acontece? A oração, se a oração principal já contém tudo isso quer dizer o seguinte, que a oração subordinada só está explicando o que foi dito anteriormente. Certo? Então, se ele só está explicando o que foi dito anteriormente, então a função dele é de aposto, certo? Aí o que acontece? Temos aqui uma dica, né? Então, acompanhando aqui a leitura, né? Sendo assim, a classificação de uma oração subordinada substantiva depende unicamente da função que a mesma desempenha em relação à oração principal. Ou seja, a classificação dela, como a gente viu até agora, é basicamente o quê? Se ela funciona como sujeito, é subjetiva. Se funciona como predicado do sujeito, o predicativo do sujeito é uma oração subordinada predicativa. Se funciona como objeto direto, é objetiva direta. Se funciona como objeto direto, é objetiva indireta. E nesse caso, se funciona como complemento nominal, ela é completiva nominal. Se ela funciona como aposto, é uma oração subordinada apositiva, né? Aí tem aqui uma dica importante, acompanhe comigo. Isso aqui é uma dica para facilitar a identificação da oração subordinada e, consequentemente, a função que desempenha, né? Para descobrir a classificação de uma oração subordinada substantiva de forma mais simples, siga os passos.
primeiro, identifica a oração principal e a oração subordinada do período em análise. Então vocês devem fazer exatamente essa análise, descobrir qual é a oração principal e qual é a oração subordinada, ou seja, verifiquem os verbos, tá ok? E também a presença de conjunções integrantes, né? Nesse caso, se não for uma oração subordinada reduzida, como a gente viu na aula passada, as orações subordinadas reduzidas são aquelas que não possuem conjunções integrantes e o verbo ele vem na sua forma infinitiva, certo? Mas nesse caso, geralmente, a gente sempre vai encontrar as orações subordinadas sendo introduzidas por uma conjunção integrante. Então, vocês analisem. A primeira coisa que vocês devem fazer é analisar qual é a oração principal e, posteriormente, procurar analisar qual seria a oração subordinada, né? Aí, segunda dica, substitua a oração subordinada substantiva pelo pronome isso, ou seja, quando vocês identificarem a oração subordinada, né, é só vocês substituírem toda essa oração pelo termo isso, certo? Pelo pronome isso, né? E suas variações, disso, nisso, etc, né? Agora você está dentro de um período simples. É só identificar a função sintática exercida pelo pronome usado no lugar da oração. Ou seja, se eu pego, por exemplo, aqui, ó, se eu digo assim, não tenho dúvida disso, né? Então veja aqui, ó, disso, nesse caso, que é uma variação do pronome isso, né? Que nesse caso é disso, é preposição de mais isso, né? Aí forma-se disso. Então veja que quando eu digo assim, não tenho dúvida disso, veja que disso funciona como complemento nominal. Entendeu? É só vocês substituírem, pessoal, a oração subordinada pela forma isso, disso ou nisso, certo? Então, aí depois que vocês transformarem a oração subordinada em um pronome demonstrativo, como desses, né? É só vocês analisarem qual a função sintática que ele desempenha. Se é de sujeito, se é de objeto direto, se é de predicativo e assim sucessivamente. Aí, dependendo da classificação da função sintática que ele desempenha, aí vem a classificação da oração subordinada, né? Se for sujeito, né, é subjetiva. Se for objeto, objeto direto é objetiva direta. Se for objeto direto é objetiva indireta e assim sucessivamente, ok? Aí, posteriormente, a oração subordinada exercerá a mesma função que o pronome. Por exemplo, aqui, né, temos os estudantes desejam, né? Desejam o quê? Ou seja, o verbo desejar, veja que é um verbo transitivo. E nesse caso, o verbo transitivo direto, porque quem deseja algo, percebe? Ou seja, não tem preposição. Então, ó, os estudantes desejam que o ano acabe logo. Que o ano acabe logo, pessoal, funciona como um complemento verbal, ou seja, o complemento do verbo desejar. E como o verbo desejar é um verbo transitivo direto, então a oração subordinada que o ano acabe logo é uma oração perdão. Já que o verbo desejar é um verbo transitivo direto, a oração que o ano acabe logo funciona como objeto direto. Portanto, trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Então, temos aqui a oração principal, os estudantes desejam, né? E a oração subordinada substantiva que o ano acabe logo. Aí, nesse caso, se a gente substituir a oração subordinada que o ano acabe logo pelo pronome isso, como é que fica? Os estudantes desejam isso. Então veja que o seguinte, pessoal, o termo isso passa a ser o quê? Um objeto direto, né? Os estudantes desejam isso. Veja aqui, ó, o pronome, né? A relação entre o verbo e o pronome isso é uma relação direta. Então isso funciona como objeto direto. Então, se eu posso substituir a oração subordinada que o ano acabe logo pela forma isso, e o pronome isso, nesse caso, funciona como objeto direto, isso quer dizer que a oração subordinada funciona como objeto direto. Então, se é um objeto direto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, né? Aí, continuando aqui, assim, se o pronome exerce a função sintática do objeto direto, a oração subordinada substantiva também, certo? Logo, é classificada como objetiva direta, ok? Aí na página 73, pessoal, aí
temos o seguinte: de forma sintética, observe a seguir a correspondência entre as funções sintáticas do período simples e o nome das orações subordinadas substantivas. Ou seja, nós temos aqui uma tabelinha, né, no qual do lado esquerdo temos as funções sintáticas, né, e do lado direito, como a gente classifica as orações subordinadas que exercem essas respectivas orações, essas funções sintáticas, né? No caso, se uma oração subordinada funciona como sujeito, a gente classifica como subjetiva. Se funciona como objeto direto, a gente classifica como objetiva direta. Se funciona como objeto indireto, a gente classifica como objetiva indireta. Se funciona como complemento nominal, a gente classifica como completivo nominal. E se funciona como aposto, a gente classifica como apositiva. Então, pessoal, é isso, né? Qualquer dúvida com relação a esse assunto, pode me chamar lá no WhatsApp, tá ok? Que eu estarei à disposição. Não é um assunto muito simples tal, mas se vocês analisarem bem, votarem, prestarem atenção nos exemplos, nas minhas explicações, vocês verão que não é tão complicado assim. A dica é simplesmente o quê? Vocês dominarem as funções sintáticas. Se vocês conseguirem identificar as funções sintáticas, se é objeto direto, se é objeto indireto, se é aposto, se é sujeito, se é predicativo, o resto é tranquilo, porque se vocês tiverem noção dessas funções sintáticas, quando vocês identificarem que determinada oração funciona daquela determinada forma, aí fica mais fácil. Uma oração que funciona como sujeito é uma oração subordinada subjetiva, funciona como objeto direto, então uma oração subordinada objetiva direta, e assim sucessivamente, tá ok, pessoal? Então, valeu, como falei, reforço aqui, precisando de tirar alguma dúvida, pode procurar no WhatsApp que estarei à disposição. Valeu!